Henrique, Gustavo e Autorizo. você. Obrigada, desculpe interromper. Imagina. Não, não. Não tive tempo para assistir a outra sessão da Semana de Ciências Sociais, porque eu fui para uma banca de titularização para uma colega de Santa Catarina. Então, preciso preparar a minha fala e depois tudo isso para a titularização tem muitas coisas para ler, né? Exatamente. São tantas lives, né? Tantas coisas acontecendo. Mas foi muito bom. Para ver tudo. Uma antiga aluna de Paris, ela fez o doutorado em Paris, então eu conheci ela muito bem, né? E agora ela vai mudar para titular na UF Santa Catarina. Então, que legal. Muito legal. Ano que vem sou eu, hein, Henrique? Se prepara, que você também vai estar na banca. Então, vai guardando um tempinho, porque era para eu ir esse ano. Esse ano eu já podia ir para titular, mas a pandemia me quebrou, não tive como me organizar. Aí fica para o ano que vem, né? O pessoal está chegando. Ô, Leone, como vocês acham melhor organizar? Eu tinha pensado em... eu vou fazer basicamente a mediação, não vou falar. Então, eu queria só apresentar os nossos dois convidados, né? Isso. E eu não sei se eu dou 15 ou 20 minutos. O que é melhor para cada um? Porque a gente podia dar 15 e abrir, porque lá naquele curso... É melhor dar 15 e depois abrir, ou você comenta dos dois antes... Não, eu prefiro até abrir para... Eu estava pensando o seguinte, no curso que o Henrique organizou para a gente lá da pandemia, junto com a Regina Novaes e o Pedro Pontual, né? A gente fazia um esquema que funcionava um pouco mais também para o público, que era o seguinte, a gente fazia 2 falas mais rápidas, assim, de 15 minutos inicial, cada um falava um pouco sobre seu tema, sua pesquisa e tal, uns 15 minutos. Depois, ou eu faço mais uma questão específica para os dois, ou então a gente abre logo para o público, que também é uma opção, porque eu gostei daquele modelo do Rodrigo Rosistolato, que ele abriu mais também para roda de conversa, e as pessoas perguntam, acho que fica mais dinâmico. Claro. Então, se o Henrique e o Gustavo concordam, a gente... começa com o Henrique, 15 minutos, depois o Gustavo fala 15 minutos, e aí certamente a gente abre para o público que tiver para também fazer suas colocações. As pessoas podem escrever, né? Se inscrever pelo chat, ou então levanta a mãozinha. E aí eu anoto aqui e chamo. Isso. Quando vocês três terminarem, e você apresenta. Isso. Agora, o que você acha? A gente espera mais um pouquinho? Olha, eu estava vendo aqui, são 14h10. A gente espera mais 5 minutos? Mais 5 minutos, né? E aí, gente, também vai estar... pessoas. Depois isso também vai ser colocado na página de YouTube, né, da Faculdade. Eu estou gravando para isso. Exatamente. Então, depois a gente sobe e fica disponível para os colegas que não puderem estar aqui nesse momento, né? Então, a gente faz assim. Claro, eu controlo o tempo para vocês, assim, claro que 15, mas podendo estender um pouquinho. Não, também... Não precisa ficar preocupado, é para vocês falarem à vontade, e aí a gente abre para os colegas, porque esse tema é bem importante, cada vez mais. Só uma pergunta, Diógenes. Acho que é Ana Paula. Ana Paula. Ela não tem disponibilidade para hoje também? Eu chamei, mas ela não podia. Ela teve também uns problemas, teve um incêndio no prédio dela, ela ficou muito nervosa e tal. Tá. Eu tinha convidado. O Henrique está citando uma orientanda minha que defendeu, há poucos meses atrás, que é um caso muito interessante, né, Henrique? Que ela trabalha dos surdos, ela trabalha no INES, no Instituto Nacional de Educação de Surdos,
Só que ela fez uma tese analisando a inclusão dos servidores surdos no concurso público, né? E como isso também gerou questões, mesmo numa instituição especializada em educação de surdos. Então, na verdade, ela estava falando um pouco da inclusão daqueles que incluem, né? Era um caso bem legal, assim, original, né? E ela fez um trabalho bem rigoroso, foi interessante. Bem interessante, sim, bem interessante. Porque é isso que eu queria até perguntar a opinião de vocês, porque eu tenho, né, assim, é um pouco também o que está... Bom, a gente fala depois, senão a gente vai adiantar tudo aqui. Mas é porque... Não, é que eu estou muito mobilizado, acompanhando um pouco, né, essas mudanças legais, e aí eu vou pedir para vocês falarem também. Eu quis dar o título da mesa justamente pensando nisso, né, avanços e retrocessos, né? Porque eu acho que a gente tem avanços, teve avanços, mas também recentemente está tendo algumas, né? Então era bom a gente abordar isso. Vou esperar a Leone e aí a gente abre. Hoje pela manhã também teve um ciclo, né, de falas, né, de palestras, não foi, Diógenes? Eu acho que teve ontem. Foi ontem. Foi ontem, que foi esse da Bolsa ou a Vida, que é um cara sobre necropolítica e tal, que está lá, se você entrar no YouTube da Faculdade de Ciências Sociais, está gravado lá. Né? Então, bem legal, o cara da USP, né? Rita Manso é que trouxe, bem legal. E aí, Leone, o que você acha? Começamos? Espera aí que eu não estou te ouvindo, só. Vamos começar, já tá, são 10h15. Tá? Então, bom, boa tarde a todas, todos, todes. Hoje a gente, no último evento da Semana de Ciências Sociais, queria agradecer aí a professora Leone por essa brilhante aí organização e condução da semana, né, e por abrir espaço também para essa discussão, né? Hoje a mesa que a gente vai tratar se chama Avanços e Retrocessos das Políticas Inclusivas, Desafios Teóricos e da Prática. E a gente tem dois convidados assim, bastante envolvidos nesse debate. Um é o nosso querido professor Henrique Pleasance, né, que é professor emérito da Sorbonne, atuando no CERLIS, que é o Centro de Pesquisa sobre Laços Sociais, né, e que hoje atua como professor visitante aqui na Unirio, né, vinculado ao programa de pós-graduação em educação. Então, obrigado, Henrique, por ter aceito o convite e por estar aqui. E o outro convidado é o Luiz Gustavo Prado de Oliveira, né, psicólogo, mestre e doutorando em educação, aqui pelo nosso programa de pós-graduação, né, professor de atendimento educacional especializado, e que também vai falar um pouco sobre o tema, né? Eu queria que vocês começassem falando um pouco, né, dos desafios, né? A gente, quando está falando de inclusão aqui, a gente vai estar muito focado também na questão das deficiências, né? Porque a gente sabe que esse é um tema ainda muito desafiador, né? Segundo dados do IBGE, no Brasil, a gente tem quase um quarto da população com algum grau de deficiência, né? Cerca de 7,5% das crianças brasileiras até 14 anos têm alguma deficiência diagnosticada. Então, portanto, são 47 milhões de brasileiros com deficiência, dos quais cerca de 16 milhões são crianças. E nos últimos anos, a gente tem tido muitos avanços nesse debate, né? Desde a Declaração de Salamanca, de 94, né, até a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. Né? No entanto, nos últimos anos, e sobretudo neste ano, né, o Decreto 10.502 de 2020, né, de setembro de 2020, começa um pouco a retroceder esse debate. Então, eu pediria que vocês falassem um pouco sobre os avanços e desafios das políticas inclusivas, né?
e um pouco como é que vocês têm trabalhado e pesquisado sobre o tema. Então, eu queria começar com o Henrique Pleasance. Henrique, mais uma vez, obrigado por sua presença e disponibilidade sempre de estar com a gente dialogando, e a fala está com você. Muito bom. Então, muito obrigado, Diógenes. Muito obrigado pelo convite, o convite para as ciências sociais, a Semana de Ciências Sociais, e fico grato em participar na semana, especialmente sobre o assunto da inclusão e da educação inclusiva. Acho que a temática é muito importante. Acho que tem duas respostas principais para a questão sobre a atualidade das políticas inclusivas hoje. Temos uma primeira resposta sobre a questão da pandemia. Por quê? Porque a pandemia destabilizou a sociedade, que já tem desigualdades sociais importantes, exclusões, mas ampliou as dificuldades, colocando um novo desafio sobre o que se refere ao laço social e à educação inclusiva. Então, o ponto essencial da educação inclusiva é a questão do laço social, a construção do laço social, uma construção permanente do laço. Nada é definitivo, e precisamos sempre afirmar e defender a educação inclusiva como a democracia, a mesma coisa. A segunda resposta, a segunda razão porque a questão da inclusão e a educação inclusiva são muito importantes, e hoje a questão da publicação no decreto da presidente sobre um decreto que se chama Política Nacional, Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Então, podemos perguntar, não é um ninho de confusão grave, para mim, eu acho, entre o especial e o inclusivo. Então, podemos falar sobre isso também. Eu acho que é uma retrocessão é quase uma máscara da questão da educação inclusiva. Por exemplo, tem o artigo 2 sobre escola especializada, sobre classes especializadas, e como argumento sobre isso, eu vou ler também, pelos educandos que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluindo em escola regular e inclusiva, e que apresentam demanda por apoios múltiplos e contínuos. E também tem a ideia de público-alvo. Isso é um antigo argumento em favor da segregação, da separação, sem colocar a questão essencial, fundamental, das transformações das escolas comuns, das modalidades de apoio nas escolas e da formação dos professores. Para o documento oficial, é bem mais fácil voltar pela segregação, no lugar da definição de uma ambiciosa política pública inclusiva e com medidas precisas. Então, a minha posição é uma posição de hostilidade contra o decreto recente de 2020. Bom, a minha proposta também é de discutir da educação especial e da educação inclusiva, mas de um ponto de vista histórico. Podemos resumir esta posição como uma fórmula banal. Para saber onde vamos, precisamos saber de onde nós vimos. Então, acho que é muito importante. E para dar um aspecto concreto da história da educação, gostaria de apresentar um testemunho histórico muito pessoal. O meu testemunho marca uma distância de tempo e também uma distância de concepção e de representação. Eu vou falar sobre a minha própria evolução, mais concreta. Em 1966, 67, desculpe, o meu primeiro posto como professor, depois da minha formação em filosofia, foi como professor que se chamava de psicopedagogia, em um centro de formação de professores especializados.
e para crianças dita na época deficiente ou desadaptada, em francês, e inadaptée. O nome do centro se chamava Centre National de Pédagogie Spéciale, Centre National de Pédagogie Spéciale, a 40 quilômetros no norte de Paris, na época. O centre de formação era um lugar de referência importante para a reflexão teórica sobre a prática e a educação das crianças com dificuldade, principalmente em classe e escola especial. Mas acho que o interessante é lembrar também que, na mesma época, já tinha muitas experiências inovadoras de integração escolar nas escolas comuns. Bom, segundo ponto, vou fazer um pulo histórico para marcar as evoluções das concepções. Em 2013, organizei, junto com outro colega, colóquio internacional muito importante na Unesco, em Paris, sobre a educação inclusiva. O título exato foi Educação Inclusiva, uma formação a inventer. Eu tenho o livro aqui também, né? Posso mostrar. Unesco. O foco do colóquio era a formação de novos professores para o desenvolvimento da educação inclusiva. E a palavra-chave para nomear as crianças foram diversidade e necessidade educativa particular e não mais deficientes ou desadaptadas. A conferência inaugural foi do professor Roberto Jamil Khoury, professor na PUC, agora na PUC de Minas Gerais, e ex-membro do Conselho Nacional da Educação do Brasil. Eu vou citar o professor Khoury, na época. A educação inclusiva refere-se a uma modalidade de ensino onde todos os alunos têm os mesmos direitos, sem discriminação de qualquer espécie. Têm direito a frequentar os mesmos estabelecimentos e a participar em atividades próprias da maioria dos alunos da sua idade, com as devidas adaptações. E, finalmente, o professor Khoury insistiu na democracia como dialética que deve combinar o direito à igualdade e o direito à diferença. Então, acho que é muito importante lembrar tudo isso para saber os desafios atuais da educação inclusiva. Porque, posso falar um pouco mais? Não? Tá ótimo? Não, pode ir em frente. Tá sobre a história da educação especial, a educação especial, a história da educação especial é profundamente ligada a uma concepção da diferença, mas separação radical entre o normal e o patológico. Expressões tais que anormal, retardado, débil, enfermo, inválido, incapaz, ineducável, etc., etc. Essas designações subentendem obstáculos insuperáveis, intrinsecos às próprias pessoas, inerentes às pessoas. Designação como obstáculos para a educação, para o trabalho e para a vida cotidiana. E podemos fazer aqui uma referência a Goffman, sobre a noção de estigma, estigmatização, sobre o sociólogo americano bem famoso, sobre a estigmatização. A estigma, para ele, um atributo que lança um descrédito sobre uma pessoa e que está relacionado a um estereótipo negativo das pessoas. Então, é muito importante lembrar isso sobre a questão da história da educação especial. Bom, posso citar também o muito famoso também o encontro de Salamanca, Unesco, 1994, considerado como um momento-chave das evoluções internacionais sobre o especial e sobre a educação especial. Posso citar, mas muito longo também. Tem ponto muito importante da declaração de Salamanca, que vou citar, que sobre a evolução das instituições especiais. Vou citar a frase exata. Tais escolas especiais podem representar valiosos recursos para o desenvolvimento
de escola inclusiva. Acho que a frase é muito importante. Significa que o especial pode ser um recurso para a promoção da inclusão. E na mesma época, eu vou voltar um pouquinho sobre a concepção do normal e do patológico, porque tinha uma evolução muito importante sobre a questão da deficiência. Diógenes falou sobre a questão da deficiência, e acho que a noção é muito importante. Agora, tem duas expressões muito importantes para mim. Situação de deficiência, e não deficiência isolada, e também a questão da necessidade educativa especial. Bom, vou voltar rapidamente sobre a noção de situação de deficiência. A noção evidencia a relatividade de uma eventual deficiência, situada necessariamente numa interação entre as características de uma pessoa e as condições favoráveis ou não do meio ambiente onde ele vive. E a definição do convênio do ONU de 2006, desculpa. É uma expressão, vou citar uma expressão célèbre do filósofo e médico Georges Canguilhem, francês, e tem uma tradução de Georges Canguilhem em francês, que evidencia bem essa problemática. Eu vou citar Georges Canguilhem, que foi o meu professor também na Sorbonne, como uma enfermidade como a astigmatismo ou a miopia, se é normal em uma sociedade agrícola ou pastoral, mas se é anormal na marinha ou na aviação. Então, o normal, o patológico não são mais considerados como realidade fechada, que se refere somente a indivíduo isolado, mas sim como uma atribuição social dependente de um sistema de normas. Acho que o ponto é fundamental para discutir não só do normal e do patológico, para discutir também do especial e da educação inclusiva. Acho que vou finalizar agora, não? Acho que é melhor, porque posso falar mais sobre a exposição da Unesco de hoje, porque a exposição da Unesco hoje, depois dos anos 2000, e sobre 2020 agora, é uma posição sobre a questão da diversidade do público escolar. Não é só sobre a questão da necessidade especiais, mas sobre a questão da diversidade do público escolar e a necessidade de trabalhar praticamente sobre a diversidade do público escolar. E dentro da diversidade tem crianças que têm mais dificuldades que outras, é óbvio. E lá precisa de apoio, e precisa de apoio como aqui no Brasil, o atendimento educacional especializado. Tem outro debate, mas que é um debate importante, o debate sobre o apoio. Não é só colocar as crianças no meio normal, mas como fazer para apoiar os professores e como apoiar como professor especializado, que conhece bem a situação das crianças. Então, tem um debate aberto sobre a questão. Obrigado. Obrigado, Henrique. Eu quero depois voltar a alguns pontos que você falou, mas eu vou abrir agora para o Gustavo, né? Gustavo, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Sei que você está no meio da elaboração de sua tese de doutorado, então fala um pouquinho sobre a gente, falar um pouco o que você está trabalhando e um pouco também da sua experiência profissional como professor de atendimento especializado, né? Que você também atua na prática com esses estudantes, né? Isso. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. É difícil falar depois do Henrique, né? Depois de tanta experiência assim. Eu acho que, antes de qualquer coisa, é importante a gente contextualizar, né, mais uma vez aí, pontuar esse momento que a gente tem vivido dentro das políticas, né, do país e principalmente dentro da educação.
A gente já está aí adentrando o mês de dezembro, né, do segundo ano desse governo, já somamos o terceiro, né, ministro da Educação. Todos os outros dois foram mais estapafúrdios do que esse, que ainda é silencioso, né, porque parece não ter um apoio tão grande dentro do próprio ministério, e todos os três, o que eles têm em comum, né, além de servirem de um belo fantoche dentro da área da educação, desde do Vélez, que foi o primeiro, né, que queria ali as mudanças nos livros didáticos, e depois o Weintraub dançando com guarda-chuva, né? Então, assim, todas essas patacoadas aí somadas ao que isso tem em relação com a política de inclusão hoje, é que nenhum dos três pôde se debruçar ou se dedicou a se debruçar sobre as políticas de inclusão que vinham desde os outros governos, né? A linha de raciocínio foi dar prosseguimento a um documento, né, que esse decreto que foi aprovado agora no mês de setembro, ele é um decreto que foi feito, né, começou a sua confecção ali no apagar das luzes do governo Temer, né? Então, assim, não é nada novo. Para quem está dentro da área da inclusão, sabia que vinha aí pela frente, né, tempos esquisitos, coisas muito diferentes dentro do que estava havendo de avanço, né, que viria esse retrocesso todo, né? Então, hoje, se nós pudermos acompanhar, né, a própria meta 4 do PNE, que é a meta da inclusão, né, ou o observatório do PNE, que são os dados, né, dos avanços da política, né, do Plano Nacional de Educação até o dia de hoje, pouco se encontra a respeito na área de inclusão que seja algo que diferencie-se de números, porque hoje o que a gente tem são números altíssimos, né? Quando a gente olha para esses números, é uma porcentagem enorme, desde 2007 até 2020, né? Na verdade, os dados são referentes até 2018, 2019, alguma coisa. Então, esses números altos, hoje a gente tem algo muito mais num viés quantitativo do que qualitativo. Então, nós não temos efetivamente os dados de rastreio de uma política, de um diagnóstico bem feito do quadro desses anos todos da inclusão no Brasil, né? A começar desde 88, né? Eu acho que as políticas de inclusão no Brasil, elas crescem ali com a Constituição de 88 e elas fazem um paralelo, elas começam a caminhar junto, inclusive, com as políticas e direitos das crianças, né, vinculados à área da educação. O governo começa, né, na época, voltar o seu olhar, e hoje, né, depois de 30 anos de muita luta, né, pouco se ouviu da comunidade acadêmica, pouco se ouviu de pais e mães que são militantes dessa área, né? E nós tivemos aí essa canetada do governo, né? E como bem colocou o Henrique, né? Com as 3 palavras que seriam aí o slogan da política, né? E algo que acho que é muito, né, claro isso, né? Quem nomeia tem interesses por trás, né? Já diria Bourdieu, né? As palavras, os nomes, né, nos remetem a algo, né? Então, assim, eu acho que as palavras equitativa, inclusiva e ao longo da vida, esmiuçando aqui muito rapidamente, né? Eu acho que a palavra equitativa, ela nos remete principalmente ao conceito de igualdade, né? Elas tentam trazer dentro da política algo que seja de uma justiça social de igualdade,
mas a gente sabe que, de antemão, que é das igualdades que nascem as diferenças, né? Quando você tenta colocar todos dentro de um mesmo formato, dentro de uma mesma característica, é daí que os que não se encaixem, não se enquadram, começam a sair e se encontrar em um outro lugar. E que lugar seria esse? Esse lugar seria, né, a escola especial, né, as escolas especiais, né? E uma segunda palavra, né, a palavra inclusiva, eu não vou reler, porque o Henrique já fez a leitura, e é justamente sobre isso, né? Do inciso 4º do 2º artigo desse documento que o governo, né, postulou aí. As crianças que não se enquadram dentro da escola regular, elas têm a condição de escolha para ir para uma outra escola, que seria, no caso, a escola especial. Ou seja, você faz um desmonte da escola pública, né? Você extermina uma política que estava caminhando com dificuldades, mas estava caminhando. Então, é um desmonte do aparelho público para voltar esse dinheiro para o terceiro setor, que seriam as APAES, que seriam outros institutos, por exemplo, né? Então, o que é inclusivo? Né? Essa palavra inclusiva do slogan, né, desse programa atual, eu acho que, a partir do momento que o governo abre a opção de escolha pela família, eu acho que isso está muito ligado ao conceito de vouchers, os vouchers na educação. Né? Eu escolho aonde tem mais capacidade para me receber, né? E muitas vezes não se tem essa crítica, né, dentro da sociedade do que é público ou do que não é público, do privado, por exemplo, que o privado está sendo alimentado com um dinheiro público, né? Então não se tem esse olhar, em alguns casos, né, das famílias, que muitas vezes são famílias humildes, que vêm de origem muito simples, né? E só dentro dessa palavra, inclusive, a partir do momento que o governo fomenta a escola especial, ele abre de antemão um recurso que as escolas especiais podem formar professores, né? O Henrique trouxe sobre a formação de professores, Diógenes, né? Até na minha apresentação, eu sou um professor, né, de atendimento educacional especializado. A gente pode fazer uma série de perguntas a respeito disso. Quais são as condições que as escolas, que as instituições especiais hoje têm de formar esses profissionais? Né? Desde os anos 90 para cá, a gente tem uma queda muito grande do tema educação inclusiva, educação especial, ou, enfim, nas grades curriculares das universidades de quase todo o país, né? Ou seja, hoje as formações se dão muito mais por um modelo remoto, né, do que qualquer outra coisa, e agora as instituições especiais ganham essa brecha de formação, que, ao meu ver, pode ser uma formação muito aligerada, de um conhecimento tácito, né, daquele empirismo do dia a dia. Então, a gente corre mais uma vez esse risco, ao invés de termos esse olhar, né? E a terceira, que seria ao longo da vida, eu acho que esse ao longo da vida está muito ligado ao mercado de trabalho, né? A formação da educação, a formação do sujeito na escola para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, ele sempre vê o sujeito como um sujeito incompleto. O sujeito para o mercado de trabalho, ele nunca é totalmente completo, ele sempre precisa se capacitar, se formar, ler cada vez mais, e eu acho que a partir desse momento, quando existe um pouco desse olhar que poderia ter algo capitalista, algo econômico por trás disso, né, a gente logo lança dentro da escola um olhar de um mercado competitivo, né? E aí a gente volta, mais uma vez, ao que até o Henrique trouxe, né? E o Goffman fala disso, né? Do estigma, né? Quais são esses estigmas? Porque o sujeito que sai que vem de uma educação especial,
né? Ou esse sujeito que está dentro da escola em situação de inclusão, logo, se ele não alcança o mercado de trabalho, ou se ele não tem capacidades para tal, aí ele começa a ser taxado como perdedor, o incapaz. Então, existe uma série de reflexões que eu acredito que a gente possa fazer em cima desse slogan, né? Mas, pulando aí para o meu tema de pesquisa, esse é um pouco do que eu venho pesquisando agora. Eu estou escrevendo um bocado sobre isso, né? Não tem como a gente comparar hoje, como bem colocou na primeira fala, educação inclusiva, educação especial e pandemia. Não, hoje a escola, né? Hoje eu acho que as próximas literaturas lançadas aí, muitas delas terão a pandemia como porta de entrada, né, para reflexão, porque eu acho que isso mudou muita coisa, né? E o que muda? Quem são os quarentenados? Nós passamos hoje, quarentenados em casa, a uma posição que muitos se encontram há muito tempo, né? Saiu uma entrevista interessante com pessoas usuárias de cadeira de roda que moram em periferias. E essas pessoas estão dizendo assim, na entrevista, olha, vem cá, eu não estou vendo novidade em nenhuma em quarentena. Para mim, a minha pandemia são as políticas públicas. Eu não tenho direito de ir e vir, eu não consigo caminhar, andar pela calçada com a minha cadeira, eu não consigo pegar um ônibus que passa longe da minha casa. Então, tem uma série de reflexões assim que eu acho que são pertinentes, né, a gente fazer ao corpo quarentenado, ao corpo que está sentenciado, a gente não sabe até quando, a ficar em casa. Né? E o que é ficar em casa? Ficar em casa é não ter escolha sobre o direito de ir e vir, né? Eu não sei se eu falei muito, se eu passei do meu tempo aí, eu acho que a gente tem muita coisa. Muito bom, viu, Gustavo? Eu vou querer voltar ainda a você, né? Antes de eu abrir propriamente, porque o Henrique ele falou umas coisas que eu gostaria que ele... no finalzinho, né, que você estava falando um pouco das perspectivas atuais, né, do debate sobre educação inclusiva, né, porque você tem um texto famoso aqui que todo mundo lê no Brasil, né, que se chama Da Educação Especial à Educação Inclusiva, né, esclarecendo as palavras para definir as práticas, né? E você fala muito sobre também as diferenças, né, entre experiências de países diversos, né? Ou seja, eu queria que você falasse um pouco, comparando um pouco a sua experiência europeia, né? Sobretudo, eu sei que você circula muito França, Itália e países assim, e com as políticas inclusivas que estão sendo implementadas no Brasil nos últimos anos, o que você vê de diferenças, né, entre a experiência internacional e as políticas brasileiras que você observa? Queria que você falasse um pouquinho disso e como é que você vê essa evolução da educação especial para uma educação inclusiva. Um pouquinho mais, que eu acho que é um tema importante. Posso responder diretamente e também brutalmente que a noção de éducation spéciale comme une institution spéciale ou classe spéciale, no mundo inteiro não tem uma política sobre isso. Se existe mais, tem países onde tem mais escola especial, na Alemanha do sul da Alemanha, mas a direção não é a direção do especial, a direção para mudar para mais educação inclusiva. Então, a palavra educação especial, como no decreto presidencial aqui, é uma coisa muito esquisita para mim, muito esquisita, porque para mim tem uma contradição total entre a palavra especial no sentido educação especial e instituição especial e a orientação para a educação inclusiva. Para mim é uma contradição total. Bom, posso dizer também que tem
uso na Itália, hein? Porque eu conheço bem a realidade italiana. Você conhece também a colega famosa, Lucia De Anna, que trabalhou também na Unirio, hein? E trabalhei com ela muitas vezes na Roma, a Siena, a Civitavecchia, muitos lugares na Itália. Temos uso da noção especial na Itália que é totalmente diferente, hein? Porque não existe mais na Itália, depois, nos anos 77, hein? Temos uma lei de 77 sobre a pedagogia, e depois da lei de 77, não tem mais instituição educativa especial, não tem mais classe especial, não existe, hein? É totalmente proibido, não existe mais, hein? Então, as crianças com várias dificuldades são nas classes comuns, hein? Mas como professor que se chamava na Itália professor de sostegno, podemos dizer professor de apoio. E eles são muito numerosos, tem mais ou menos 100.000 na Itália professor de sostegno na Itália. Mas também temos uso do especial que é muito específico, significa especial no sentido de pedagogia especial. É totalmente diferente, não é o sentido de instituição especial, mas no sentido de pedagogia especial. Pedagogia especial no sentido para ajudar os professores, para ajudar a sala de aula e para ajudar as crianças também, né? Então, o uso é totalmente diferente do uso do Brasil. E na Itália tem professor da universidade que tem a responsabilidade de pedagogia especial, né? Como Lucia, tem Andrea Canevaro a Bologna. Então, é totalmente diferente, hein? Então, podemos ver exatamente qual é o uso do especial. Mas no mundo inteiro agora, como o apoio do Unesco, do OCDE, da Banca Mundial também, né? Nós temos o uso especial para manter escola especial e para manter classe especial. E tem muitos países onde tem mudanças muito importantes, hein? Não só na Europa, hein? Mas eu conheço bem um colega que no Paquistão, imagine no Paquistão, hein? Ele fez a tese em Paris, ele é um militante no Paquistão sobre a questão da educação inclusiva, hein? Exatamente. Então, um país totalmente diferente de cultura, etc. E lá tem a orientação para a educação inclusiva no sentido total, hein? No sentido para ir além do especial, né? Além da educação especial, né? Bacana. Obrigado, Henrique. Eu acho que esse debate é um pouco o que está colocado aqui no Brasil, né? Não é que a gente não queira pedagogias voltadas para o atendimento especializado, mas a gente não quer a segregação social do sujeito com deficiência, né? E eu ia pedir agora, antes de abrir para o público, estou vendo aqui nosso querido amigo, professor Pedro Pontual, também professor visitante da Unirio, que muito nos honra. Eu já vou abrir a palavra aqui para o público, mas, Gustavo, você falou um pouco dos desafios aí impostos, né? Quer dizer, que a pandemia ela um pouco atualiza desafios que já estavam presentes, né, para os sujeitos para as pessoas com deficiência, né? E eu queria que você falasse um pouco dos desafios do seu trabalho, né, como professor especializado nesse momento de pandemia, né? Como é que está sendo? Porque isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com inclusão tem relatado. Eu estava conversando com um colega do Chile, que ele trabalha com estimulação sonora, né? E assim, que antes era uma coisa muito corporal, que envolvia uma proximidade física, né? Que envolvia laços, como o Henrique chamou a atenção na fala inicial, a questão dos laços sociais, né? Quer dizer, então, nesse momento, para esse sujeito que carece tanto de laços, né? Como é que você tem trabalhado na pandemia? Como é que tem sido o seu desafio prático? Olha, tem sido um tremendo desafio. A cada dia nós estamos aprendendo um pouco. Só para dar um exemplo, né, para ficar mais específico, atualmente eu trabalho com uma aluna autista,
né? Ela tem um autismo considerável e ela tem questões atencionais, né, muito fortes. Então, por vezes, o material que é apresentado a ela já é um material que eu recebo de antemão do professor, eu adapto esse material, né, com as condições dentro das possibilidades que acredito que ela vá conseguir. É claro que nunca com o viés de facilitar ou de enxugar o material, não é isso, né? Pelo contrário, o material continua tendo um cunho complexo, uma certa dificuldade, onde exista uma estimulação do sujeito, né? Eu recebo esse material, passo para essa aluna. Muitas vezes eu mando para ela 2 dias antes da nossa aula para que ela possa fazer uma leitura, né? E ir se apropriando dos conceitos e das palavras, e muitas vezes a gente trabalha com um sistema de glossário, né? Tudo que ela leu, que ela não sabia o que era, a gente vai fazendo um glossário para que ela chegue já detendo conhecimentos de temas ou de conceitos muito chaves que vão ajudar no desenrolar da leitura do texto, né? Aí a gente começa a aula, sempre tem uma conversa, um embasamento antes, porque, como o seu colega disse, o trabalho da educação inclusiva, ele é um trabalho que envolve um laço emocional muito forte, né? Porque muitas vezes esses sujeitos, eles não se sentem capazes de realizar determinadas atividades, né? Então, aproveitando aí que o Pedro Pontual está por aí é a máxima, né, do Paulo Freire, né? A gente só consegue fazer esse trabalho, né, porque existe um laço emocional, né? Se não existisse esse laço emocional, esse laço de confiança, a gente teria maiores dificuldades. Acontece que essas maiores dificuldades retornam quando existe a pandemia, porque o distanciamento social, né, esse laço que eu digo de olhar no olho, pegar na mão da criança, do adolescente, ajudar a construir, né, uma questão ou a chegar numa resolução de um problema, de um contexto matemático, por exemplo. Quando você está junto da pessoa, do sujeito, a gente passa por dificuldades, mas que são outras, né? Agora, dentro desse universo da distância, um fato que ocorreu agora, essa semana que passou. Eu estava dando uma aula de matemática para essa minha aluna. Daqui a pouco alguém abre a porta do quarto dela e joga um tanto de coberta e travesseiro em cima da cama. E ela estava assim, num raciocínio excelente, ela estava quase chegando no finalmente, aí entrou essa pessoa, abriu, jogou lá. Daqui a pouco começa um barulho de obra ao lado da casa dela. Então, é muito difícil essa nuance de como é o processo, né? Porque a essencialização do material, tudo isso a gente ainda consegue fazer como era feito antes na escola presencial, né? Mas hoje, atingir esse aluno que está em casa tem ficado cada vez mais difícil, principalmente agora, quando a gente chega no final do ano, extremamente cansados, né? Para quem tem questões atencionais ou problemas, né, de questões de hiperatividade, por exemplo, aí tem as complexidades e singularidades de cada caso, né? Então, por muitas vezes, algumas aulas duram 15, 20 minutos, que é o processo, né, que esse sujeito consegue manter a atenção. Depois disso, a gente entra numa leitura ou entra em uma música, um acolhimento, né, que a escola faz de uma outra maneira, que não passa só pelo pedagógico, para que esse sujeito também se sinta pertencente dentro da escola e que ele possa trazer coisas, né? Essa aluna que eu estou dando como exemplo, ela toca violão, né, e ela quis fazer uma apresentação, e a apresentação dela tinha uma relação com a aula de artes, né? Então, aqui são pequenos exemplos para que
fique claro o quanto tem sido difícil a gente se arranjar, né, dentro dessas aulas, e eu acho que é isso, tem sido um processo de conhecer o aluno, de conhecer o sujeito, de como ele vai responder à distância. Obrigado, Gustavo. Tá todo mundo recolhendo essas experiências, né, para tentar poder continuar trabalhando. Eu queria abrir... Henrique quer falar. Fala, Henrique. Só uma observação depois a palavra de Gustavo, muito bom, Gustavo, gostei muito, porque você mostra a necessidade de adaptação do material, adaptação da situação para a criança. É um desafio muito importante da educação inclusiva, não é a adaptação das crianças, hein, à realidade, mas o inverso, a adaptação do material, a adaptação da realidade, a singularidade da criança. É fundamental para a educação inclusiva, senão não funciona. Então, precisa como dizer, do professor banal ou do professor especializado, uma flexibilidade, uma inventividade que é fundamental, hein, para adaptar a situação à singularidade das crianças. Hein. Então, só para dizer isso. Exatamente. Gente, eu queria abrir agora para quem quiser colocar alguma questão para os nossos convidados. Eu tenho algumas questões, mas eu estou me segurando aqui porque eu quero abrir também. Quem quer falar, por favor? Tem algum inscrito? Tem uma pessoa que está inscrita como terceiro ano, que levantou a mão. Então, terceiro ano. Quem é o terceiro ano? É Cláudia Reis. Oi, gente, desculpa, porque eu estava fazendo uma postagem justamente no Padlet da minha turma, e aí eu entrei no Meet, e aí ficou aqui o e-mail terceiro ano, que é o e-mail da escola, me perdoa. Mas eu sou Cláudia Reis e a professora do Colégio Pedro II. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao professor Henrique, ao Gustavo, pelas contribuições sensacionais e por alinharem aqui uma ideia que eu tenho sobre inclusão, que o Diógenes meio que já conhece, que essa ideia é um pouco mais ampliada. Quando eu escuto tanto o Henrique quanto o Gustavo falando das singularidades dessas crianças com necessidades especiais, eu faço muita relação com as crianças que não são ditas como necessidades especiais que a gente lida. Então, essa ideia que o Henrique traz, de falar, olha, há uma diversidade das crianças de um modo geral, e aí a gente precisa reaprender a fazer educação, a partir daí eu super alinho. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, já vou tentar tocar a campainha e sair correndo, porque eu tive uma experiência no CONAI, né, são os Congressos Nacionais de Educação, anteriores à formação do Plano Nacional de Educação. E aí, eu fiquei toda contente que me convidaram para coordenar no Rio de Janeiro o Eixo 6. E eu fui toda feliz lá para coordenar o Eixo 6. Quando eu vi o que era, descobri porque que me chamaram. Porque eu chamei carinhosamente de balaio de gatos. Porque é um eixo que você tem o pessoal da educação especial, o pessoal de educação inclusiva, o pessoal de gênero, o pessoal de sexualidade, o pessoal, todo mundo que é diverso está ali nesse grupo. Então, você imagina você tentar alinhar propostas para toda essa diversidade num único eixo, o que é uma loucura. E por que eu estou fazendo essa colocação? Porque um dos grandes desafios para mim foi tentar equalizar as expectativas da turma nessa área de educação inclusiva, nessa educação especial, a turma que defendia uma inclusão desse estilo que vocês estão trazendo aqui, e a turma que defendia bastante firmemente, essa educação especial destinada a determinados espaços escolares, ou seja, escolas específicas para determinadas necessidades especiais. E era uma turma engajada politicamente, né? Pessoas com necessidades especiais, com seus grupos de militância, e eu me senti muito perdida, porque se é um
um qualquer que chega ali e fala, não, eu acho que criança especial tem que estar em escola especial. É uma situação. Agora, a gente tinha representantes de militância mesmo, da área de educação especial, defendendo esse tipo de questão. E aí, talvez a gente não vai discutir isso tudo aqui hoje, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que esse campo está pensando essa militância que defende realmente uma inclusão que é um pouco diferente dessa que a gente está pensando aqui, que eu acho que Salamanca, pela minha leitura, indicou, tá certo? Obrigada aí, viu? Excelente questão, Claudinha. Eu acho que é isso. O Henrique no início falou um pouco disso, que a gente, antes de começar, que a gente teve numa banca no INES, né, de uma colega do INES, e eu queria que vocês falassem um pouco isso, ou seja, qual o lugar dessas instituições especializadas em educação para a deficiência, como o INES, como o Instituto Benjamin Constant, todos eles, né, instituições centenárias e muito qualificadas, né? Então, na verdade, como é que é essa tensão entre instituições voltadas para a educação de deficientes e a inclusão das pessoas com deficiência na rede pública? Henrique, quer começar? Posso. Eu sei que tem dificuldade, que tem resistência, tem problema para avançar. Hein? Na minha experiência, que conheço bem na França, tem dois tipos de instituições especiais, históricas. Hein? Primeiro tipo de instituição para surdos e cegos. A mesma coisa daqui no Brasil. Instituições que são instituições do século XIX. Hein? E, bom, mas temos uma mudança dessas instituições para trabalhar como escolas comuns, como escolas banais, tem evolução. Não é, na minha opinião, não é para destruir, hein, para acabar como instituição especial, mas para mudar o papel das instituições especiais. Hein. Falei um pouquinho sobre isso, mas acho que é muito importante o papel das instituições especiais como instituição para surdos ou cegos e para ajudar as escolas comuns. Hein. Um pouquinho mais difícil para o surdo, porque na França também tem um grupo militante, muito militante como o surdo, e então lá precisa aprender, hein, para as escolas de acolhimento, precisa aprender a língua de sinais. Hein. Temos outro desafio para as escolas comuns. Hein. O segundo tipo de instituição que funciona agora na França, e com muitos problemas, se chama instituição médico-social. São instituições depois dos anos 60, com a criação, com a responsabilidade de grupos de pais para crianças deficientes, e deficientes mentais, e às vezes com deficiência mental grave. Então, a militância na época dos anos 60 dos pais foi para evitar uma instituição psiquiátrica, hein, para as crianças e criar uma instituição específica, privada, mas como apoio oficial do governo, como orçamento do governo nos anos 60. Bom, então, agora a situação que tem experiência muito importante para fazer como dizer, uma parceria entre a instituição médico-social e a escola comum. Não é totalmente novo, hein, já existia, mas agora tem mais. E tem mais para as crianças jovens, né, para a educação infantil, né, a instituição, crianças que têm dificuldade como deficiência mental ou autismo, para ir nas escolas comuns, para um dispositivo, não vou falar de classe, um dispositivo específico nas escolas maternais comuns, como a competência dos profissionais da instituição, com parceria com os professores da educação infantil. Temos um desafio, hein? Um desafio de colaboração, né? Que é muito importante entre os profissionais. Hein?
Então, eu acho que o desafio também aqui poderia também o desafio da colaboração entre os especialistas de uma instituição especial e os professores de uma escola comum. Outro tipo de desafio, não só desafio para a criança, mas desafio para os adultos. Posso citar uma expressão do colega da Itália, Andrea Canevaro. Ele falou, para uma inclusão das crianças que têm dificuldade, precisa da inclusão dos adultos, senão não funciona. Verdade, verdade. Gustavo, quer comentar? Sim, com certeza. Essa discussão, essa pergunta, né, tocou a campainha muito bem. É uma discussão que se arrasta aí há muitos anos, né? Então, quando surgiu esse novo decreto aí, agora no mês de setembro, houve uma invasão na rede de falas e palestras no YouTube, né? Hoje você encontra umas centenas de falas que vão da defesa do decreto ou críticas ao decreto, né? Eu fiquei sabendo por terceiros que houve comemoração, né, de parte de pessoas do Inis e do Benjamin Constant quando esse decreto saiu, porque é uma certa garantia de sobrevivência, né? Esse decreto encaminha justamente para isso, né? Então, é uma seara muito complicada dessa discussão, porque existem militâncias dos dois lados, militâncias fortes, né? O grupo de pais, o meu primeiro trabalho, posso citar isso como exemplo, que eu acho que elucida muito bem. Como psicólogo, o meu primeiro trabalho foi como psicólogo de uma PAI, né, no interior de Minas Gerais. Eu sequer sabia o que era ser psicólogo de uma PAI, né? Aí era uma questão da formação, né, que não privilegiou isso em nenhum momento, e eu comecei a aprender na prática a história da APAI, o que a APAI representa, né, hoje no Brasil é muito grande e muito forte, né? Não estou aqui fazendo nenhuma defesa nem de um lado, né, de nenhum lado, mas as militâncias têm um processo de formação muito grande dentro das instituições, né, das deficiências, das instituições especiais, né? Então, as críticas que eu acredito que devem ser feitas e reconhecidas as instituições especiais, por exemplo, tratar o sujeito muito mais no âmbito clínico do que pedagógico, né? Falo da realidade de onde eu vim, pouco se trabalhava pedagogicamente. Os sujeitos iam para a APAI muito mais para ter um atendimento clínico, né, em tratamento de saúde, do que em questões pedagógicas. Eu me recordo de ter feito, né, eu fui o primeiro psicólogo da APAI a fazer um caso de inclusão em uma escola regular. Nós tínhamos 2 alunos, né, 2 irmãos gêmeos, e os 2 com deficiência intelectual muito leve. Então, eles tinham total condições de frequentar a escola regular e, no contraturno, fazer o atendimento que eles necessitavam na escola especial. E isso foi feito pela primeira vez, e as escolas regulares começaram a olhar para aquilo com medo olha só, vem cá, vocês não vão fazer isso agora sempre não, né? Porque a gente está tendo trabalho aqui para trabalhar com esses meninos, a gente não está conseguindo tomar conta de tudo, e eles demandam muito. Então fica, e tem também a questão do outro lado, né? Que é o principal mote, né, de enfrentamento dos militantes que defendem a escola especial, é que as escolas regulares não estão preparadas para receber esses sujeitos, né? Se você pegar um autista grave, um autista severo, eles vão olhar e falar para você, e aí, você vai fazer o que com esse menino?
Se você pega uma criança que está entrando na alfabetização, uma criança surda, que precisa aprender a língua de sinais, a escola regular ainda nesse momento não está preparada para receber isso, né? Se você, quando você está indo ali em direção à Unirio, você vê o treinamento, né, do pessoal do Instituto Benjamin Constant com as pessoas visuais, né, com deficiência ou baixa visão, a escola regular não está preparada nesse momento para treinar esse sujeito que não enxerga a circular pela cidade e muito menos trabalhar o material em braille, né? Então, existe um modelo clínico muito formal e muito forte dentro das instituições especiais e, por outro lado, ainda uma adaptação das escolas regulares para receber esses sujeitos. Mas acontece que a negação das políticas que vigoraram por 30 anos, que foram excelentes, né, essa negação não nos dá perspectiva de avaliação. Abafar toda a luta de 30 anos e começar do novo, né? Seria algo do fundamentalismo, né, que é esse governo, resolver algo muito complexo com uma solução simples, uma tentativa de resolução. Obrigado, Gustavo. Só para ajudar uma coisa, Gustavo, é verdade que os professores, mas que no mundo inteiro, não só no Brasil, não só na França, os professores dizem não estamos preparados para isso. Mas é uma razão para voltar na educação especial? Para mim, não. É uma razão para promover as competências diversas, para compartilhar as competências, para fazer um convênio, por exemplo, concretamente para fazer um convênio entre uma instituição especial e escola comum. Então, é a mesma ideia, parceria, compartilhar as competências, e o desafio, não para voltar no especial radical, total, não. Exatamente. Perguntas, questões, vamos lá para o debate. Pedro, querido, você que está aí, Ludmila, temos aqui também a prazer de receber um outro colega, professor visitante também da Unirio, professor Pedro Pontual, também grande especialista em inclusão freiriano. Estamos aqui. Pedro, quer falar alguma coisa? Tá, não estou te ouvindo. Não, eu estou muito contente de ouvir esse debate, né? E a minha experiência pessoal mais direta de trabalho foi quando eu trabalhei em gestão municipal com políticas de inclusão, né? E cidadania, né? E, particularmente, numa das experiências que foi aqui na prefeitura de Embu das Artes, que fica na região metropolitana de São Paulo, a gente teve uma experiência muito bacana, porque tinha um equipamento, né, que trabalhava com crianças com necessidades especiais da prefeitura, né? Não era uma escola, era um equipamento que trabalhava no contraturno, né? Com as crianças, né? E a proposta no município era da educação inclusiva, né? Mas tinha um equipamento que trabalhava no contraturno, né? E a gente fez uma proposta, né, de que também naquele equipamento a gente trabalhasse com, digamos assim, com atividades inclusivas, que não ficassem só, né, as crianças com necessidades especiais, que tivessem outras crianças, né, junto ali participando das atividades.
E foi uma experiência muito bacana, né? De quebra, né? de estigmas, para a cidade foi muito importante, né? Também, né? Essa experiência. Então, eu acho que também a questão da educação, digamos, inclusiva, ela se estende para fora da escola, né? Eu acho que em outros equipamentos públicos, né, é importante trabalhar essa inclusividade também em todo tipo de atividade, sabe? Não só na escola, né? Quer dizer, que isso seja aplicado em atividades de cultura, que seja aplicado em outros, seja desenvolvido em outros espaços, né, de sociabilidade dos adolescentes e jovens, né? Essa dimensão da inclusividade. Era esse o comentário que eu queria fazer. Obrigado. Eu queria pegar essa questão que o Pedro trouxe, que eu acho uma questão fundamental, né? Porque isso, Pedro, você lembrou muito bem, quer dizer, não adianta a gente incluir só na escola se a gente vive numa cidade que é hostil a quem tem deficiência, né? A gente mesmo, né, atua numa universidade que é um grande desafio, por exemplo, para um cadeirante chegar, né? Um cadeirante entrar no Centro de Ciências Humanas e Sociais, né, ele tem que ser bastante resiliente, né, porque ele vai enfrentar dificuldades de acesso, quer dizer, não só na cidade inteira, né, mas também nas instituições, né. E aí eu queria pegar um pouco essa lembrança do Pedro, né, e pegar um pouco uma coisa que o Henrique chamou a atenção, que eu gosto muito, por isso que você chama, Henrique, de situação de deficiência, né? Quer dizer, a relação do sujeito com o meio ambiente. Mas eu queria pensar especialmente a relação do sujeito com as instituições também, né? Porque, por exemplo, a gente hoje, toda instituição, a universidade, a escola, ela tem um discurso muito inclusivo, né? Mas, no entanto, ela não se prepara para receber essa diversidade, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, em diferentes espaços institucionais, o aumento, por exemplo, do sofrimento entre os estudantes, né? O sofrimento, a depressão estudantil é hoje também, né, uma espécie de uma pandemia, né? Quer dizer, tem aumentado muito entre os estudantes, sobretudo, que é o nosso foco de interesse maior aqui nesse momento, também um certo sofrimento, né, por essa dificuldade também de se incluir plenamente nas instituições, né? Então, eu queria que vocês falassem, comentassem um pouco esses dois aspectos. De um lado, essa questão que o Pedro chamou a atenção, ou seja, como é que esse debate sobre educação inclusiva transborda da escola e também educa outros espaços sociais além da escola, né? Como é que a gente também, quer dizer, não é só a escola que é responsável pela inclusão, né? A cidade também tem que ser inclusiva e as instituições também, né? Como é que vocês falam um pouquinho disso? Sim, acho que a questão é muito, muito importante, porque a escola não funciona sozinha, a escola funciona como uma cidade, como as ruas, etc., etc. E lá temos outras dificuldades. E acho que temos uma expressão, uma palavra importante sobre isso, acho que é a questão da acessibilidade. Podemos usar a noção da acessibilidade para a cidade, mas também a questão da acessibilidade também para a escola, porque a noção da exclusão escolar é uma noção um pouquinho ambígua, mas a questão da acessibilidade pedagógica, o exemplo de Gustavo é excelente exemplo de acessibilidade pedagógica, mas para a realidade fora da escola, tem uma expressão em inglês do convênio do ONU de 2006, que em inglês é Universal Design. A tradução, não sei, sobre a concepção universal. A concepção universal significa que podemos construir políticas mais amplas possível para acolher a diversidade.
E se tem necessidade de adaptação específica, vamos fazer isso. Eu tenho um exemplo sobre a questão do transporte público. Transporte público mais moderno. Não sei se funciona bem aqui no Brasil, acho que não. Por exemplo, se temos um tramway, como se chama em português? Não, tramway como... Esqueci aquele trenzinho urbano, esqueci qual é o nome. Sim, exatamente isso. Então, se tem acessibilidade prática, sem degrau, por exemplo, para uma pessoa que é cadeirante, tem acessibilidade física. E dentro do tramway, se tem para dizer, se tem a próxima estação, tem uma palavra. Então, ajuda as pessoas que são cegas. E também tem as coisas escritas, a próxima estação é isso. Se tem uma pessoa surda, ajuda. Então, como esse exemplo, tem 3 possibilidades para uma pessoa cadeirante, uma pessoa surda, uma pessoa cega. E quase a questão, para dar um exemplo, é um tipo de universal design. Então, é um desafio enorme para fazer a mesma coisa numa cidade, não só para o transporte público, mas para entrar numa loja, por exemplo, uma coisa assim. E na França também temos muitas dificuldades para adaptar as lojas para as pessoas cadeirantes, para adaptar cada entrada para entrar sem dificuldade. Então, tem um desafio, não só da escola, é verdade, mas é um desafio social, mas global. E tem também a responsabilidade da cidade, dos prefeitos, a cidade dos vereadores. Então, temos uma necessidade, um consentimento da necessidade de adaptar as situações, adaptar para as pessoas, para a diversidade das pessoas. Eu acho que essa provocação ela é muito feliz, né? Porque se nós formos pensar no aparelho público, né, na inclusão para além da escola, a criança, quando nasce, o primeiro acolhimento dela, em algumas instâncias, é o acolhimento social, né? Então, primeiro tem o familiar, depois vem o social pensando numa cidade pequena, por exemplo, seria os vizinhos, né, de casa, o pessoal da rua, o dono da mercearia, o dono da casa lotérica, né? Então, essa criança ela é acolhida ali em primeiro lugar, para depois ela ser acolhida pedagogicamente, né? Para depois ela ser acolhida na escola, né? Então, é muito importante que essa criança tenha essa participação social, que ela tenha essa vivência social. Naquele livro Os Anormais, do Foucault, ele fala justamente isso, né? Do que é a criação do estigma do monstro, né? Porque o estigma da pessoa com deficiência, querendo ou não, em qualquer lugar que você vá, as pessoas param e olham. É algo que chama atenção, né? Então, estar entre algo que é um desafio da natureza biológica, da natureza humana, e algo que a própria justiça, né, o senso de justiça não do homem, olha para aquele sujeito com condescendência, né, com às vezes um certo desprezo, é importante que esse sujeito esteja presente socialmente para que as pessoas consigam olhar para algo que não é da natureza deles, né? E tentar, de algum modo, transpor aquele sentimento para algo que seria do desenvolvimento social. Por exemplo, hoje a gente tem o pensamento de políticas públicas para crianças feito por adultos, né? Não que as crianças não devam tomar as rédeas, mas as crianças deveriam ter voz ativa sobre a própria criação das políticas públicas, né? Que diz respeito a elas, né? E é como o Henrique estava trazendo como exemplo, pouco se coloca hoje no debate a fala de pessoas com deficiência
que experimentam a cidade desde criança, né? Quais são essas dificuldades? Quais são os pontos onde elas precisam transpor dificuldades e pedir ajuda para alguém, para um cego atravessar a rua? Por que os sinais sonoros? Enfim, qual é a participação dessas pessoas nos aparelhos públicos, no desenvolvimento de políticas públicas, urbanas, sociais, né? Então, eu acho que é super importante que a gente pense na acessibilidade que vai para além da escola, né? E sempre ouvindo, né? E sempre fazendo a comunidade das pessoas com deficiências, com transtornos, para que nos ajude a pensar as políticas sociais, urbanas e pedagógicas. Legal, eu gostei muito dessa fala sua, Gustavo, de que muitos deficientes já estavam em quarentena há muito tempo, né? Quer dizer, a quarentena não é novidade. É engraçado que eu já tinha percebido isso, mas não tinha formulado como você, porque quando você trabalha, por exemplo, em favelas, comunidades populares, né? Os cadeirantes já falavam isso, quer dizer, eu estou preso em casa, não tem como descer aqui pela escada, né? Imagina, chapéu mangueira aqui, né? Não tem escada e tem uma rampa, quer dizer, sem ajuda ele não sai dali, né? Então, isso que você falou é muito forte, né? Quer dizer, esse sujeito já estava em quarentena, uma quarentena invisível, né? Eu queria pegar, antes de ver se alguém tem uma pergunta, eu tenho uma coisa que é uma coisa que que tem entrado no debate há muitos anos já, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, sobretudo quando se trata das crianças, que a ideia é o seguinte: cada vez mais tem avançado um pouco os diagnósticos, né, sobre deficiências, sobre diferentes graus de autismo, de Asperger, né, doenças que antes não eram muito faladas ou muito conhecidas e que nos últimos anos foram mais diagnosticadas. Só que ao lado disso, numa sociedade que tem horror à diversidade, à diferença, né, aumentou muito a medicalização entre as crianças, né? Ou seja, e há uma certa... A gente entende que o apoio psiquiátrico, inclusive medicamentoso, é às vezes necessário em alguns casos, mas isso, em geral, há críticas de muitos pedagogos e educadores em geral, de que tem havido uma certa medicalização exagerada da infância. Como é que vocês veem isso no caso desses, sobretudo das crianças que têm distúrbios como Asperger ou alguns graus de autismo? Acho que também é uma questão muito importante, hein? A questão da medicalização. E temos uma tendência a medicalizar as crianças para as crianças no lugar do tratamento mais pedagógico ou mais clínico das crianças. É um problema muito importante que agora em diferentes países, por exemplo, nos Estados Unidos, hein, para as crianças que têm dificuldade de comportamento, na Europa também, na França, mais especificamente na França, tem uma medicalização das crianças que têm dificuldade de atenção, ou não, crianças que têm dificuldade, como dizer, dificuldade de agitação, umas coisas assim, né? Então, é o problema muito grave. E temos o psiquiatra tem muitos psiquiatras que são contra a medicalização, né? Que funcionam mais como a abordagem clínica, né? Para tratar as crianças, para adaptar a situação às crianças, a mesma palavra que dizemos sobre isso, mas é um problema muito grave, né? Como apoio dos laboratórios de remédio, hein? Então, não é uma questão só, hein, do tratamento da ciência, mas uma questão de lucro dos laboratórios, hein? Então, o problema não é só a questão de educação e de tratamento, a questão também econômica, hein? Então, a situação
E às vezes muito, não sei se tem muitas pesquisas sobre isso. Tem um pouquinho, não tem muito, e precisamos de mais pesquisa sobre isso. Conheço um pouquinho uma colega que mora na França, que é brasileira, que trabalhou sobre isso. Acho que ele tem um artigo muito interessante sobre a questão do tratamento de crianças como remédio, como medicalização, etc., etc. Mas a questão é muito, muito grave, porque não é a questão da educação especial, mas quase a mesma coisa. Não é para uma abordagem pedagógica da ciência, mas abordagem fora da pedagogia, fora da abordagem clínica, mas para botar no especial do remédio. Então, posso fazer um jogo de palavras sobre o especial do remédio. É quase a mesma coisa. Vamos no lado fora. Exatamente. Gustavo, você que é psicólogo, como é que você vê isso? Eu queria trazer, né, um complemento aí à fala do Henrique, com 2 pontos que eu acho que são muito necessários a gente trazer nesse debate super importante, Diógenes, que você trouxe, da medicalização. Eu acho que são 2 pontos que convergem entre eles, que primeiro, para além dos laboratórios, né, médicos, os laboratórios de medicamento, tem um outro segundo ponto, que é a padronização de testes, né? A partir do momento que inicia dentro da psicologia e dentro da neuropsicologia, né, a grande padronização maciça de testes para averiguar umas centenas de quadros de transtornos, né, e deficiências intelectuais e por aí vai, e também dentro de uma perspectiva da própria dificuldade da escola com esses sujeitos, né, os sujeitos em situação de inclusão. Então, voltando aos testes, há alguns anos atrás, eu não sei exatamente quando, mas a Casa do Psicólogo foi comprada pela Pearson, que é uma grande empresa americana de testagens, né, que já vem com uma bagagem muito grande, e quando a Casa do Psicólogo é vendida, muitos testes na época mudaram suas características e começaram a trabalhar com a padronização americana. Ou seja, é algo muito complexo, porque é trazer um questionário para ser respondido, onde as pessoas não terão respostas, né? Mas a questão é que no questionário, se você não tem resposta, né, num questionário social, por exemplo, fica aquilo ali incompleto. E nessa situação, não. Se o sujeito não tem resposta para determinada situação, ele começa a perder pontos. E esses pontos vão definir o QI dele, ou seja, vai definir as habilidades acadêmicas, as habilidades sociais, né? Então, a partir do momento que essa padronização chega, o mesmo teste que é aplicado no Sul é aplicado numa criança do Nordeste, né? Ele é aplicado numa criança do estado de São Paulo, de uma escola particular riquíssima, mas ele é aplicado aí numa escola municipal no Chapéu Mangueira, entendeu? Então, os testes psicológicos, eles vêm validar uma fala médica, porque hoje, né, com exceção do nosso governo, né, pouquíssimas pessoas vão contra a fala de um médico, né? É muito difícil, às vezes, para pessoas que não... Né, para a gente dialogar até que ponto, né, essa criança precisa ser medicalizada. Mas se tem um médico dizendo que ela precisa ser, depois de resultados de testes psicológicos super preparados por pensadores, de eu não sei de quais universidades, a criança não tem mecanismos para escapar disso. Então, muito se volta em voga, né, do que a gente tem, por exemplo, do CID-10, né, o Código Internacional de Doenças, né, o último aí lançado no início, nos anos 2000, por aí. O diretor da equipe que fez o CID-10, até tem uma entrevista com ele na internet, quando perguntam para ele por que ele deixou a equipe depois do lançamento do Código Internacional de Doenças,
é porque ele falou que ele se sentia completamente arrependido do que ele tinha feito. Que dificilmente um ser humano, era difícil um ser humano na Terra olhar para o CID-10 e não se enquadrar dentro de alguma psicopatologia. Por quê? O ser humano é muito diverso, obviamente, e o modo como eles colocaram o texto induz a psicopatologia. Ou seja, se você tem alguma estranheza, isso logo é elevado ao nível de patologia e cabível de medicalização, né? E dentro do universo escolar, o que a gente tem, né? A gente tem aí, no início dos anos 2000, por aí, até o ano de 2010, um crescimento maciço de crianças medicalizadas. Eu me recordo que tinha um artigo que eu li há muito tempo atrás, ainda na faculdade, era de uma escola no Paraná, onde uma professora, o relato da professora é assim: eu acho que estão colocando Rivotril no bebedouro. Eu nunca vi tanta criança dopada na vida. Essa fala de uma pedagoga, né? Então, eu acho que depois desse movimento de uma grande medicalização, cresce o número de pessoas que começam a contestar isso, principalmente dentro de grupos médicos, né? Como bem Henrique coloca. Hoje, muitas escolas optam por encaminhar alunos que em algum momento estão tendo algum tipo de comportamento atípico para avaliações, né? Então, quando eles passam o contato do médico para a família, muitas vezes a escola já pesquisou quem é aquele sujeito e se ele é a favor ou não da medicalização. Então, é uma gama infinda, né? Esse tema medicalização nas escolas. A Cláudia está até falando no caso da Espanha, né? É um fato, né? Bom, a gente está um pouco chegando ao final, mas eu não queria terminar, já que vocês dois são pesquisadores atuantes aí nesse campo, né? Eu queria que vocês, para terminar um pouco, falassem um pouco o que vocês têm pesquisado atualmente, qual é o tema dentro desse debate sobre inclusão que tem despertado o seu interesse nesse momento, ou seja, o que tem te apaixonado um pouco nesse tema no momento, e qual você acha que são os temas emergentes, os temas que... Porque a gente está falando aqui para um grupo também de cientistas sociais que também vão atuar como educadores, eles estão... Aqui é uma licenciatura, né? Então, muitos deles vão ser pesquisadores, mas também professores, tanto para a educação básica quanto na universidade, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, primeiro, qual é o seu tema atual de pesquisa e quais vocês pensam ser os temas emergentes aí nesse século XXI, que parece ser muito mais desafiador do que a gente imaginava. Boa pergunta, Diógenes. Posso dizer 2 ou 3 coisas sobre isso. Trabalhei sobre a questão da acessibilidade, já falei da questão da acessibilidade, como um colega francês que se chama Serge Bersold, que trabalhou muito como organismo que se chama OCDE, Organismo de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, no lado da questão da educação. Então, ele tem uma experiência internacional importante. Ele vai publicar um livro coletivo sobre a questão da acessibilidade, mas a acessibilidade no lado da educação, né? No lado da questão da acessibilidade no lado dos professores. Vai sair agora em francês e em inglês. Então, para as pessoas que têm dificuldades para ler o francês, vai sair também em inglês, como editora de Londres, uma editora interessante que eu não conheci, que se chama ISTE, e fiz um artigo, um capítulo sobre a acessibilidade pedagógica,
a questão da invenção do novo professor, como a questão da acessibilidade. Então, podemos trabalhar sobre isso também, sobre o que se chama nova reflexibilidade, nova flexibilidade dos professores, talvez para um professor inclusivo, que significa professor inclusivo. E eu tenho também um artigo lá que estou trabalhando sobre isso para a Federal de Paraíba, que me perguntou existe ou não um currículo inclusivo. Então, estou trabalhando para escrever um artigo, vou acabar o artigo no início de dezembro, sobre a questão currículo inclusivo. Na minha opinião, não existe um currículo inclusivo. Não sei a posição de Gustavo, tem um assunto interessante para discutir entre nós. Para mim, não temos um currículo, porém, a ideia de currículo inclusivo seria uma coisa bem definida, bem fechada, uma coisa totalmente como uma programação. Para mim, não. Tem orientação inclusiva. E outra coisa, orientação inclusiva, quando é um currículo inclusivo. E posso dizer de novo, orientação inclusiva como flexibilidade. Para mim, a palavra-chave é flexibilidade. Flexibilidade das atividades e flexibilidade também do profissional. Os materiais, o jeito de abordagem como as crianças, etc. Eu acho que é um ponto importante. E também para ajudar sobre uma coisa, sobre a questão do futuro, acho que seria, para mim, em tout cas, seria interessante de trabalhar mais sobre o filósofo e sociólogo alemão Axel Honneth. Axel Honneth, por que Axel Honneth? Porque Axel Honneth, para ele, o reconhecimento é a base do laço social. E podemos acrescentar o reconhecimento para todas as pessoas, todas as populações, incluídas as populações marginalizadas, etc., estigmatizadas. Então, a palavra de reconhecimento, segundo Axel Honneth, é muito importante para pensar sobre o laço social e para pensar a educação inclusiva. Reconhecimento da diversidade das pessoas, reconhecimento da diversidade, da singularidade das crianças, e gostaria de trabalhar mais sobre a questão que colocou Axel Honneth, e tem tradução de Axel Honneth em português, um autor muito fundamental sobre a atualidade. Obrigado, Henrique. Gustavo, por favor. Eu, no momento, lendo várias coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que, como falou bem Henrique lá no início, né, é preciso a gente saber de onde nós viemos para ter certeza de onde queremos ir, né, para onde vamos. Então, no momento, eu tenho me debruçado bastante sobre algumas leituras assim que nos dá um panorama, né, sobre por que estamos hoje dessa maneira, dentro da inclusão, né, e de onde vem esse olhar, né, porque esse é um tema que traz tanta dualidade, é um tema que divide tanta gente, é um tema que nos coloca como polaridades, né? Ou você é uma coisa, ou você é outra, ou você tem que defender uma causa, ou tem que defender outra, e não dizendo que um lado ou outro está certo, mas na análise social, né? De por que chegamos a esse caminho. Então, eu tenho lido um pouco de Foucault, né? Eu acho que ele nos orienta bastante coisa aí no nascimento da clínica, né? No outro livro dele, Os Anormais, e eu tenho feito alguns saltos, assim, né, históricos, temporais, né, e uma das últimas coisas que eu li, que eu estou lendo agora, encerrando, é aquele, está até aqui, a educação para além do capital, né,
que eu acho que entra, do Mesaros, que eu acho que entra bem no que o Henrique trouxe, né, do reconhecimento. É justamente isso, né, no final das contas, até onde essa luta do ser humano, né, em se igualar e se propagar como algo padronizado, fechado, que cada vez se enriquece mais, né? O quanto isso tem afetado dentro das escolas e qual é o nosso reconhecimento nesse lugar, né? O reconhecimento do lugar de sempre ter que engolir o mundo para responder a todas as necessidades que a sociedade nos impõe, né? E neste lugar de ter que engolir o mundo, onde ficam essas crianças que estão em situação de inclusão, né? Um pouquinho isso. Muito bom, gente. Muito obrigado. Eu acho que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, porque os dois falaram tantas coisas importantes para a gente pensar. Eu queria agradecer muito, Henrique, pela presença, pela disponibilidade, pela parceria, né, que tem tido junto à Unirio, tem sido uma contribuição essencial. Gustavo aí também, muito obrigado. Você que é um jovem pesquisador aí do campo e que está trazendo uma contribuição também muito original. Eu acho que esse debate sobre inclusão vai ser um grande debate do século XXI. Eu acho que a pandemia jogou, né, mais foco ainda na necessidade de a gente construir, de fato, uma sociedade, escola, instituição inclusivas, e eu acho que vocês trouxeram muitos elementos para a gente começar a pensar. Então, eu agradeço, passo para a minha querida amiga Leone, que está coordenando o evento. Eu também agradeço muito a presença de vocês. Eu confesso que eu não estava antenada nessa discussão, mas inclusive vi aqueles comerciais de televisão, né, sobre essa nova escola. Eu senti que ali devia de ter algum debate muito profundo, né? E ainda mais vindo desse governo, que deveria estar desmontando alguma política inclusiva muito melhor do que essa proposta mas, por outro lado, tem todas as contradições que vocês colocaram. Eu achei muito interessante. Muito obrigada mesmo por vocês terem vindo. E eu encerro, então, agora aqui a sexta semana de Ciências Sociais. Oba! Que sucesso! Obrigado. Muito boa, Obrigado. Encerramos com chave de ouro. Chave de ouro. Obrigado, gente, por terem... Obrigada, professor Henrique e para o Luiz Gustavo. Muito obrigada. Obrigado, Pedro. Agradeço, obrigado. Muito obrigado. Leone, obrigado pela sua dedicação aí à nossa faculdade. Você tem sido uma parceira e tanto aí, né, de direção à organização da semana, topa todas. Então, muito bom trabalhar com você. Obrigado, Leone. Gente, obrigado a todos pela participação. Depois vai estar disponível no canal da Faculdade de Ciências Sociais, no YouTube, para quem quiser rever. Eu mesmo vou querer rever, porque tem coisas aqui que me interessaram aprofundar. Tá bom? Obrigado, Henrique. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Tchau, gente. Tchau. O que eu faço agora?